Olá pessoal, bem-vindos à aula 3, intitulada Determinantes, do curso de Álgebra Linear 1. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre definição de determinantes e propriedades. Vamos lá? Bom pessoal, vamos começar esse vídeo aqui com um conceito, que é bem importante na definição de determinantes, que é permutação. Então, vamos considerar aqui esse conjunto aqui, dos n primeiros números naturais. Aqui eu estou considerando 0 como não sendo um número natural, certo? Então, o que é uma permutação nesse conjunto? Uma permutação nesse conjunto nada mais é do que uma função bijetiva desse conjunto, dele mesmo, Vamos representar por sigma, tudo bem? E, gente, nós podemos colocar uma notação bem interessante, nas permutações, que é dessa forma aqui, gente. Ó, abre parênteses, tá vendo? Coloca sigma 1, certo? O valor de sigma 1. Aí dá um espaço, sigma 2 e por aí vai, até sigma n. Por quê? Porque quando a gente olha para essa notação aqui, se a gente representa uma permutação desse jeito, então a gente pode encarar a permutação como sendo uma ordenação desse conjunto, certo? Então você ordena de uma forma, então você tem uma permutação, tudo bem? E aí, gente, usando o princípio da contagem, a gente consegue ver que o número de permutações desse conjunto é n fatorial, tudo bem? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar essa função aqui, ó, sigma, certo? No conjunto 1, 2, 3, ou seja, os três primeiros números naturais, dada pela seguinte fórmula. Então, sigma 1 vai ser igual a 1, sigma 2 vai ser igual a 2, sigma 3 vai ser igual a 3. Tá? Então, isso aqui é uma permutação, porque é uma função objetiva, e a gente representa ela por, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, certo? Então, é a ordenação, a trivial, aquela que a gente é a ordenação propriamente dita, dos naturais, certo? Primeiro, segundo, terceiro, A outra permutação, desculpa, pode ser dessa forma aqui, gente? Ó, quando o sigma 1 é igual a 2, sigma 2 é igual a 3 e sigma 3 é igual a 1. Então, colocando nessa notação aqui, vai ser 2, 3, 1. Tá vendo como a gente já mudou aqui a ordenação? Então, aqui é uma outra permutação. Tudo bem? E, gente, o que é uma transposição? Uma transposição, no conjunto de 1 até n, é uma permutação sigma, que tem a seguinte forma. Existem dois índices lá, I e J, I diferente de J, claro, de modo que sigma aplicado a I vai dar J, sigma aplicado a J vai dar I, e o restante dos elementos diferente de J se mantém, tá vendo? Ó, sigma K é igual a K. Ah, professor, não entendi. Gente, ó, isso aqui nada mais é do que você escolher dois elementos aqui no conjunto 1 até n e inverter a ordem deles, e o restante você deixar igual, certo? Tudo bem? Você pegar a permutação trivial, 1, 2, 3 até n, como aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Do 3, 1, 2, 3. E aí o que é que você faz? Escolhe dois números aleatórios e inverte a posição deles. Tudo bem? Então isso aí é uma transposição. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo. Ó, a permutação 4, 2, 3, 1, repetindo, sigma 1 igual a 4, sigma 2 igual a 2, sigma 3 igual a 3, sigma 4 igual a 1, ela é uma transposição desse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4. Por quê, gente? Ó, veja, foi exatamente porque o que eu falei, Ó, sigma 1 vai ser 4, sigma 4 vai ser 1, sigma 2 vai ser 2, sigma 3 vai ser 3. Ou seja, a gente só mudou o 1 e o 4, tá vendo? Então, se você pegar 1, 2, 3, 4, o que você faz é inverter 1 com 4, transpor, desculpa, o 1 com 4, e aí você obtém essa permutação. Bom, pessoal, e aí nós temos um resultado bem importante e interessante, que diz que toda permutação pode ser escrita como composição de transposições. Essa composição não é única, mas a quantidade de transposições envolvidas é sempre par ou sempre ímpar. Gente, o que significa isso? Significa que você consegue obter qualquer permutação fazendo transposição, mudança de dois elementos, quaisquer dois elementos. Você vai fazendo troca, 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 até chegar na permutação. Certo? E aí, gente, não tem apenas uma maneira de você chegar nessa permutação, certo? Uma dada permutação. Então, ou seja, você consegue fazer algumas transposições para chegar na mesma permutação, entendeu? Algumas composições, digamos assim. E a ideia aqui é a seguinte: mesmo não sendo de maneira única, ou seja, mesmo você não tendo um processo só, a quantidade de transposições que você vai fazer sempre vai ser par ou sempre ímpar, ou seja, a paridade não muda, certo? Então, baseado nisso, nós temos essa definição aqui, ó, que é o sinal de uma permutação.
O sinal de uma permutação sigma, né, nesse conjunto aqui, né, de 1 até n, é o número epsilon sigma, que é dado por menos 1 elevado a k, onde k é o número de transposições de sigma, né? Esse número pode variar, é claro, mas ele sempre vai ser par ou sempre vai ser ímpar, a depender da permutação, né? Então, esse valor aqui ele não vai mudar, né, gente? Porque lembra que menos 1 elevado ao número par é 1, né, mais 1, e menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo. Ó, vamos pegar essa permutação aqui, ó, 4, 3, 1, 2. Né, e vamos fazer, vamos encontrar o sinal dessa permutação, né? Então, o que eu estou dizendo aqui nesse exemplo é que essa permutação aqui ela possui uma quantidade ímpar de transposições. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ó. O procedimento é isso. Ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aí você vai fazendo as transposições aqui para chegar nessa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o 4 pelo 1, né? Tá vendo? Então, trocamos, ficamos com 4, 2, 3, 1. Depois a gente vai trocar o 3 com o 2, tá vendo? Então, vai ficar 4, 3, 2, 1. E por fim, nós vamos trocar o 2 com o 1 aqui, tá vendo? Então, vai ficar 4, 3, 1, 2. Veja que a gente, para sair daqui e chegar na nossa permutação, a gente teve que passar por 3 transposições, tá vendo? E essas 3 transposições é o que vai nos dar, né, o sinal, né, dessa permutação, que vai ser o quê? Menos 1 elevado a 3, que dá menos 1. Bom, pessoal, e aí finalmente nós vamos definir, né, determinantes. Então, seja A uma matriz quadrada, né, ou seja, a quantidade de linhas e de colunas são iguais, né? Digamos que seja igual a n, né? Então de ordem n. Gente, os elementos dessa matriz, vamos dizer que seja A, índice e J, né? Esse I aqui indica a posição da linha, esse J aqui é a posição da coluna, né? Então, o que é o determinante de A? O determinante de A é esse número aqui, gente. Ó, det de A igual ao somatório, né, sobre todas as permutações, certo? Então, as parcelas são dessa forma aqui, gente. Ó. Epsilon sigma, ou seja, o sinal da permutação sigma, né, multiplicado por A, linha 1, coluna sigma 1, certo? A, linha 2, coluna sigma 2, e por aí vai, né, até chegar a linha n, sigma n, tudo bem? Linha n, coluna sigma n. Certo, gente? Então, como eu falei, a soma aqui acima, né, é tomada em todas as n fatoriais permutações, né, do conjunto 1 até n, né, que é a quantidade de linhas e de colunas envolvidas, certo? Da matriz, certo? Em questão. Tudo bem, gente? Então, vai ser uma soma, né? E essa soma que você vai fazer? Você vai aplicar, né, cada permutação, né, nas colunas, tá vendo? E aí, quando você multiplicar todos os elementos, você vai multiplicar também pelo sinal da permutação em questão. Fazendo isso, você soma tudo, certo? E aí você vai obter o que a gente chama de determinante, né, da matriz A. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Ó. Vamos pegar o determinante de uma matriz 2 por 2. Né? Então, como a matriz A é 2 por 2, ela é dessa forma aqui. Né? A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Certo? Então, a gente precisa encontrar todas as permutações do conjunto 1, 2, certo? E o sinal de cada uma delas. Né? Então, gente, ó, como são 2 elementos só, então 2 fatorial, né? São 2 permutações. Quais são as permutações? 1, 2, que tem o sinal mais 1, e 2, 1, que tem o sinal menos 1. Né? Isso aqui é um exercício para vocês, né? Bem fácil de fazer. Porque A1, 2. A1, 2 você não faz transposição nenhuma, né? Então, o sinal é menos 1 elevado a 0, que dá 1, certo? Aqui, 2, 1, você faz, né, uma transposição, então fica menos 1 elevado a 1, que dá menos 1, tudo bem? Então, não é exercício para vocês, eu acabei de responder, né? Então, gente, como é que vai ser o determinante? O determinante você vai fazer a soma, né? Vamos olhar para a fórmula aqui acima. A soma dentre todas as permutações, né? Onde você vai pegar, né, o sinal de cada permutação e multiplicar por A1 sigma 1, A2 sigma 2, né? Lembre que são duas linhas só, né? Então, a gente só faz com 2 elementos aqui, né? E aí, gente, vamos lá. A primeira permutação que a gente vai pegar é essa daqui, ó, 1, 2, certo? Então, sigma 1 é igual a 1, sigma 2 é igual a 2, certo? Então, no lugar do sigma 1, vamos colocar 1, tá vendo? No lugar do sigma 2, vamos colocar 2. O sinal é mais 1, então apareceu mais aqui, não vou colocar, certo? E qual é a outra parcela? A outra parcela é você fazer sigma 1 igual a 2, tá aqui, tá vendo? Sigma 2 igual a 1, tá aqui, tá vendo? Vai ficar 1, 2, A, 2, 1. Certo? E o sinal dela é negativo, né? Menos. Então, boto menos aqui na frente. Que é, gente, aquela fórmula que a gente já conhece do ensino básico, né? Do ensino médio,
que é você multiplicar a diagonal principal, tá vendo? Com mais, e multiplicar a diagonal secundária com menos, não é isso? Então, essa aqui é a fórmula do determinante para matrizes de ordem 2. Bom, pessoal, a mesma ideia aqui pode ser aplicada, né, usando a definição, né, para a matriz de ordem 3×3, certo? Para você encontrar aquele algoritmo que a gente aprende, né, no ensino médio, né, para calcular determinantes de matrizes 3×3. Que algoritmo é esse, professor? É aquele que você pega as duas primeiras colunas, né, você pega aqui a matriz, né, que são 3 linhas de 3 colunas, né, vamos supor que ele esteja aqui, né, aí você repete as duas primeiras colunas aqui, né, a primeira coluna aqui, a segunda coluna aqui, né, à direita, e faz aquelas setinhas, né, diagonais assim, certo? Da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, né, é o sinal +1, né, por causa da permutação. As permutações são sempre positivas, né? O sinal é mais, desculpa. E da direita para a esquerda as permutações são de sinal menos, certo? E aí você vai ter 3, né, com sinais +1 e 3 com sinais -1. Aí você vai multiplicar esses elementos aqui em cada flechinha que você faz na diagonal, né? E aí você vai ter o determinante de uma matriz 3×3. É um bom exercício para vocês, certo? Então, como é que você faz isso? Pega a matriz, certo? A 3×3, né? Calcula primeiro, né? Antes disso, né? Calcula todas as permutações possíveis do conjunto 1, 2, 3, né? A gente sabe que é 3 fatorial, que é 6, né? Então são 6 permutações. Calcula o sinal de cada uma delas e vocês vão verificar que de fato aquela fórmula funciona, tudo bem? Então, ótimo exercício para vocês. Bom, pessoal, vamos olhar aqui algumas propriedades de determinantes. Ó, a primeira propriedade. Se todos os elementos de uma linha, né, ou coluna, né, de uma matriz A são nulos, então o determinante de A é igual a zero, certo? Então, se você tiver uma fila, né, que a gente chama de fila, né, linha ou coluna, né, igual a zero, né, todos os elementos iguais a zero, então você tem o determinante nulo também. O determinante de A é igual ao determinante da transposta de A, certo? Terceira propriedade. Se multiplicarmos uma linha, gente, não é a matriz toda, é uma linha só, ou uma coluna, né? Então aqui, por que, professor, só uma coluna? Porque a gente pode usar essa propriedade aqui de cima, né? Então, toda vez que você tiver aqui algum comentário com linha, você pode também substituir por coluna por conta dessa propriedade aqui de cima, tudo bem? Então, se multiplicarmos uma linha ou uma coluna da matriz A por um número k, então o determinante de A ficará multiplicado por essa mesma constante k. Tudo bem? Então, lembre-se, não é multiplicar a matriz A toda por k, é uma linha só. Tudo bem? Se trocarmos as posições de duas linhas de uma matriz A, o seu determinante mudará de sinal. Certo? Então, se a gente trocar assim, ó, mudou uma linha por outra, então você muda também o sinal do determinante. Tudo bem? O determinante de uma matriz que possui duas linhas ou colunas, né, iguais é igual a zero, certo? O determinante de uma matriz A não se altera se somarmos a uma linha uma outra linha multiplicada por uma constante. Determinante de A, por fim, né, determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Gente, multiplicação funciona bem, tá vendo? Ó? Determinante do produto é o produto dos determinantes, né? Agora, para soma, não. Então, muito cuidado com isso. Gente, dessas propriedades aqui que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou destacar 3, que é essa daqui, ó, a terceira, a quarta e a sexta, não é isso? É, a sexta. Por quê? Porque, gente, ó, essas 3 propriedades aqui, né, elas surgem, né, quando fazemos operações elementares na matriz, como a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores. Lembram? Né? Quais são as operações elementares? Multiplicar uma linha por uma constante, né, não nula aqui não precisa ser, mas não nula, certo? Trocar a posição de duas linhas também é uma propriedade elementar, né? Ou desculpa, é uma operação elementar. E por fim, é você trocar uma linha por essa linha somada, né, por outra multiplicada por uma constante. Então, nós temos essas 3. Né, as 3 operações elementares, ela, digamos, funciona razoavelmente bem, né, com determinante. Né, ou seja, a multiplicação por uma constante, né, vai fazer com que o determinante seja multiplicado pela mesma constante.
a troca de linhas vai mudar o sinal do determinante e a melhor, né, é que quando você faz aquela operação elementar de você trocar uma linha por essa mesma linha somada por uma outra linha multiplicada por uma constante, né, falei muita coisa, ou seja, pega uma linha, multiplica por uma constante e soma a outra, né, e aí você troca essa outra, né, por essa soma, então você não muda o valor do determinante, tudo bem? Bom, pessoal, para finalizar, nós temos aqui uma última propriedade que diz o seguinte: o determinante dessa matriz aqui, gente, que é a matriz AIJ, né, só que na iésima linha nós temos BI1 mais CI1, BI2 mais CI2 e por aí vai, né, até BIN mais CIN. Então, esse determinante assim, se a matriz estiver dessa forma, então o determinante disso aqui, ele pode ser escrito como uma soma de dois determinantes, né? O determinante de uma matriz, da matriz AIJ só com os B's, tá vendo, na iésima linha, mais o determinante da matriz AIJ só com os 6, né, na iésima linha. Tudo bem? Gente, muito cuidado. Esquece um pouquinho do determinante aqui, certo? Essa matriz aqui, ó, tá vendo? Onde a iésima linha ela é essa soma, né? Ela não é igual à soma dessas matrizes, tá vendo? Então, se você pega essa matriz aqui, ó, e somar com essa, você não vai obter essa. Isso funciona no determinante. Então, muito cuidado com isso, né? Se você somar essa matriz com essa, você tem que somar termo a termo. Aqui a gente só somou, né? A gente só está olhando aqui em uma linha só. Então, não, em uma linha só funciona o determinante, né? Mas não quer dizer que essa matriz aqui seja igual a soma dessa com essa. Tudo bem, gente? Então, aqui é o final do vídeo 1 da aula 3. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.